Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com o nosso 7º episódio da edição especial do GBcast CEF 2025. E eu tô muito feliz porque vai ser o nosso primeiro episódio 100% feminino. E junto comigo estamos aqui com a nossa amiga Elisângela, que já esteve aqui. Olá, pessoal. Eu sou Elisângela Mazzucci, sou consultora de engenharia geotécnica e a nossa convidada hoje é a Lilian Maier. Lilian, você pode se apresentar. Tudo bem? Obrigada pelo convite, meninas. Vai ser muito bacana aqui poder participar, então, do primeiro podcast feminino. E então é uma honra poder estar aqui com vocês. Bom, eu sou Lilian Maier Swinka, engenheira geotécnica, né? Terminei meu mestrado em 2023, acabei fazendo um mestrado um pouco diferente do que a maioria faz, termina a graduação e já vai para um mestrado. Eu acho que fui primeiro trabalhar bastante, entender bastante de geotecnia, para depois realmente começar a me preparar para um mestrado, e acho que foi muito bacana. Pude trazer um conteúdo, uma bagagem realmente prática dentro de uma área acadêmica, acho que somou muito isso também, e foi um divisor de águas para mim na minha carreira também. Com certeza. E Lilian, aproveitando, você, desde que você se formou, você já sabia que você queria trabalhar com geotecnia? Ou ela, de repente, apareceu assim na sua vida meio sem querer e você foi levando? Eu acho que sempre tem professores que nos inspiram, acho que é muito normal isso. Então, e eu olhava para fundações no começo. Eu tinha noção da geotecnia, mas no primeiro momento eu olhava assim, todos os meus colegas indo para outras áreas, e eu falava, ninguém está indo para fundações, que estranho. Eu quero ir para fundações, e claro que tive inspirações de dois professores meus, né, que acabaram virando depois meus chefes, né, e a partir disso foi um encantamento, e mosquitinho mordeu e eu só fui evoluindo dentro da geotecnia. A gente se apaixona, né? Não sei explicar o porquê, né? Não, é uma ciência realmente não exata que eu falo, é uma ciência não exata dentro da engenharia e que realmente demanda se debruçar bastante em entender bem todos os comportamentos aí. E o melhor é que cada obra é única, né? Cada projeto é único. Por isso, pra gente lidar com solo, a gente nunca sabe o que tem lá desafio. embaixo. Lilian, você hoje é uma referência na área, uma referência como mulher também. Ontem você estava ministrando um minicurso aqui no evento. Você pode falar um pouco mais sobre o que era o minicurso e como ele agrega para os engenheiros? Não, muito bacana. Realmente o minicurso ontem foi de monitoramento de obras de contenção e fundações. Eu busquei trazer para esse time, cara, um minicurso rápido, foi só, digamos assim, um gostinho, né, para falar o que é realmente o monitoramento geotécnico, a importância do monitoramento geotécnico. Então, não tem como não falar antes de gestão de riscos, então eu trago uma pauta falando um pouco mais para como sensibiliza, né, um empreendedor para ser alguém que vai investir na instrumentação geotécnica, e eu acho que a gestão de risco traz essa motivação. A partir do momento que você entende as dores de um projeto, de uma obra, e também entender como a instrumentação pode, né, também trazer um retorno, né, em relação à segurança, em relação ao comportamento, ao desempenho daquela obra, realmente é um motivador para poder fazer instrumentação. Então, acho que foi um apanhado rápido de gestão de risco, falar sobre aplicações da instrumentação de diversos tipos de instrumento dentro de obras de contenções e fundações. Tive uma oportunidade de fazer presencial dessa vez esse curso e trazer vários tipos de instrumentos para expor para os alunos, que às vezes não é tão fácil esse contato. Então, tínhamos piezômetros, inclinômetros manuais, o IPI, data loggers, e uma série de arsenal que eu falo de instrumentação para medir diversas grandezas físicas, né? E realmente poder trazer para os alunos ali esse conteúdo. Então, foi muito bacana. E aproveitando que a gente está falando de instrumentações, você, não sei se só nesse minicurso ou aqui na feira, você trouxe alguma inovação ou tem alguma inovação nessa área que a gente pode esperar? Sim, acho que tem hoje, dentro da área de instrumentação e monitoramento, você tem instrumentações que eu falo são complementares. Então, dentro da instrumentação, nada é isolado. Você não pode trabalhar com um único tipo de dado. Você tem um único parâmetro para se analisar. Então, você tem que compor. E, às vezes, dependendo da criticidade da obra, você tem que compor com soluções diversas. Então, posso dar um exemplo. Hoje, a gente compõe a instrumentação geotécnica junto com a geodésica, junto com a interferometria satelital, interferometria terrestre, e esse conjunto realmente ele
interpolando essas informações, né, realmente traz aí um entendimento do comportamento da obra e faz uma tomada de decisão realmente muito mais direcionada, né, para que realmente o empreendedor possa tocar o empreendimento adiante. Eu posso estar falando alguma besteira, mas assim, né? Eu passei por barragens e eu chamo a geotecnia urbana e eu vejo que a instrumentação em barragens ela é algo realmente em outra escala, né? Ela Sim. realmente é muito bem monitorada, muito bem instrumentada, porém, eu não vejo isso acontecendo tanto na geotecnia urbana. É uma verdade? Eu acho que são budgets diferentes, são gestões de risco diferentes. Acho que a gente está falando de instrumentação para barragens em que envolve um risco realmente de execução dessas estruturas e de manutenção delas. Não que não tenha isso na infraestrutura, mas realmente, assim, a gente está plantando sementinhas, digamos assim, dentro da instrumentação, até porque agora a mineração também ela está viabilizando também um pouco mais, e vou dizer até barateando um pouquinho mais essas instrumentações, viabilizando até o acesso, né, dessas tecnologias, e elas estão avançando muito rápido. Então, eu acho assim que a tendência é, de fato, começar a se usar mais, até porque nós estamos num movimento de digitalização muito grande. Hoje a gente está saindo do analógico e já estamos indo para digitalização, e da digitalização estamos fazendo modelos, e desses modelos estamos trabalhando com modelos preditivos e modelagens, e então é um caminho sem volta. Então, quanto mais a gente está seguro que os dados que estão vindo estão com qualidade, e acho que a instrumentação ela tem esse papel, né, de trazer um dado com maior precisão, então você acaba usando esse banco de dados como um recurso muito rico, né, para análise geotécnica. Perfeito. E Lilian, qual é o desafio que hoje você enfrenta dentro dessa jornada? Eu acho que agora é preparar os sucessores, né? Eu acho que sempre tem... a gente tem que deixar esse legado, mas e também preparar, né, os jovens para essa fase que agora é de trabalhar com essas tecnologias. E como que usa essa tecnologia e a tecnologia versus o entendimento crítico, né, análise crítica da geotecnia. Então, uma coisa não está separada da outra. A gente vai ter um monte de recursos tecnológicos, né, digitais, e a gente tem que ter o senso crítico de entender o comportamento, né, dessas estruturas. Então, isso nunca vai ser eliminado. Então, preparar esses jovens para que tenham, além do uso dessas ferramentas, essa análise crítica. E como é que a gente cria isso? Também visitando obra. Então, assim, isso nunca pode ser eliminado de ter aquele bom senso do que está acontecendo no empreendimento. Então, vá à obra, tente entender o comportamento das estruturas, né? Eu sou entusiasta de que inspeções visuais não devem ser eliminadas. A inspeção visual ela é extremamente necessária para você ter o feeling do que está acontecendo. E aí, combinado com os recursos tecnológicos, eu acho que fica um sucesso. Com certeza. Lilian, um conselho para os jovens hoje que estão começando aí nessa carreira. Eu acho que, assim, todas essas ferramentas digitais que estão vindo, o próprio BIM geotécnico, essas tecnologias, elas vieram para ficar, né? Então, o uso de trabalhar com essas inteligências artificiais, machine learning, modelo preditivo, né? Não é clichê, ela realmente precisa ser estudada, ferramentas de Python, todas essas soluções, elas vieram, não é para substituir, mas vieram como ferramentas para agilizar a análise dessas estruturas. Então, eu acho que tem que investir realmente em entender essas ferramentas e estar preparado para saber usar, tá? Acho que é a dica que eu tenho aí. Lilian, como que... Agora que a gente está aqui, né? Nosso primeiro podcast feminino, 100% feminino do Geotecnia Brasil, e a gente já conversou, eu aqui, a Elisângela, sobre isso. Existe, acho que, uma escassez um pouco de mulheres ainda nessa área, e você é uma referência. Então, eu perguntar para você, como é ser mulher na geotecnia, e se você sentiu alguma dificuldade ao longo da sua trajetória? Eu acho assim, vou dar a minha, né, opinião. Como talvez eu comecei muito fazendo ensaios em que eram muito específicos, né? Não era uma atividade muito conhecida. Então, quando ia às obras, gerava curiosidade. Mas o que ela veio fazer? Claro, a curiosidade de ser mulher, mas não era só por isso, era a curiosidade da tecnologia que eu estava fazendo, daqueles ensaios. E aí, eu tinha a paciência de explicar o que eu fazia, como é que funcionava o equipamento. E eu acho que daí vai conquistando aquele respeito de falar assim, puxa, que legal, ela está dividindo esse conhecimento. Então, eu acho que isso foi abrindo portas. Então, eu sempre fui muito generosa, digamos assim, de estar nos projetos para buscar conhecimento
conhecimento e também para dividir o conhecimento. Eu estou vendo assim que há um movimento de realmente trazer mais mulheres, né, para posições de liderança. Tem abertura, por exemplo, aqui na associação, no próprio CEF, abertura e uma motivação para que se tenha, né, mulheres participando, né, da ABF. Nas plenárias, eu vejo que assim, os convites que o pessoal tem me feito às vezes para fazer alguma palestra, para fazer alguma participação de mesa redonda, há uma preocupação das organizações de ter a diversidade, independente de mulher, mas a diversidade de ideias. Porque eu acho que a melhor coisa que eu vejo em relação a isso é ter uma equipe diversa em relação a ideias. Um complementa o outro e eu acho que enriquece tanto isso. Então, eu acho que as empresas têm muito a ganhar tendo um time que realmente ele se complementa de diversas formas e isso só faz com que acelere aí os negócios e a evolução tecnológica. Eu acho que a diversidade vai sempre ser a favor. Então, essa é a minha experiência. Eu não vejo como mulher, assim, não tive, talvez, grandes barreiras. Pelo contrário, eu acho que quando eu entrei até trabalhando, foi buscado uma mulher para a posição que eu tinha desde o começo, isso há 22 anos atrás. Olha, então, legal. Para mim foi muito natural. E eu sempre tive a abertura, assim, talvez por eu não me preocupar. Talvez eu não lembrava de porque eu tô aqui porque eu sou uma mulher, ou eu não tinha essa preocupação. Eu tava ali como uma profissional. Então, não tinha essa pauta, assim. E eu, apesar de estar num ambiente talvez mais masculino. Talvez eu me sentia não tem nada no grupo, eu não sei, eu não sentia, de verdade, meninas, não tô assim, mas eu não sentia essa dificuldade durante a carreira. Eu acho que não sei se eu fui exceção ou não, mas eu acho que cada vez mais, eu acho que eu apoio muito até, né, esses movimentos para que realmente se componham e tenha mais esse grupo diverso dentro de tudo que é empresa ou de associações. Acho que é muito bacana. Assim, por mim, a gente deve ter uma idade meio parecida, mas eu no escritório, fazendo projetos, realmente eu também esquecia completamente se era homem, se era mulher, isso não interessava. Mas quando eu ia a campo, eu sentia, ali realmente existia uma barreira, ali realmente, igual você falou, existia uma curiosidade de 20 anos atrás também, né, que eu me formei. Nossa, o que ela veio fazer aqui? Né? Tipo, então, pois é, mas aí depende o que foi. Como eu ia fazer um ensaio, eu comecei minha carreira fazendo ensaios de fundações, prova de carga dinâmica, ensaio de integridade. Então, ok, no primeiro momento eu chegava na obra, claro, normal, é uma pessoa diferente ali que está acessando. Mas depois, eles ficavam muito curiosos em entender, mas o que esse ensaio traz de informação? Por que ela está aqui fazendo esse ensaio? E aí, eu acho que eu trazia muito... vocês estão interessados em saber o que é isso aqui? Então, vem cá que eu vou explicar. Então, no final, eles já estavam me ajudando. Eu falo que eu era muito privilegiada nas obras. Então, ao contrário, em vez de ser estranho, quando eu comecei a chegar, eu ia fazer a campanha, por exemplo, de pitch. Na primeira campanha, eu ficava fazendo várias estacas e agachava, levantava. Na segunda vez que eu fui fazer ensaio, o pessoal tinha preparado um banquinho pra mim. Olha! Verdade. Então, eu chegava lá. Gente, no terceiro, eu tinha guarda-sol, banquinho e tal. E quando ia o outro técnico, ele ficava bravo, porque não tinha nada. Não tinha nada, não tinha privilégio nenhum. Então, assim, a gente usou, talvez, essa vantagem de ser mulher e eu terminava os ensaios, gente, antes de todo mundo. Porque quando, por exemplo, PDA, eu chegava no PDA. Então, a primeira vez que eles me viam, talvez, e eu chegava lá, eu tinha que preparar a estaca. Preparar a estaca, a gente era lixar a estaca, furar a estaca, chumbar, prender, voltar, subia, descia, e aí tinha que arrumar o batistaca. Gente, eles ficavam morrendo de dó de mim. Eles falavam assim, meu Deus, moça, não pegue esse peso todo. Não, moça, não pegue. Maravilhoso. Então, assim, quando eu via, eles já estavam... Eu já chegava no carro, abria o porta-malas, eles já iam lá, pegavam a caixa pra mim. Eles já falavam, o que você precisa? Me ajuda, me fala que eu te ajudo. Então, por isso que eu falo, foi diferente. Eles viam, assim, não é possível que você tá nessa obra no meio dessa lama, moça. Só que eu gostava de estar nesse meio, assim. Sim. Então, por isso que talvez o meu caso foi um pouco diferente.
Porque eu tive muito apoio, porque eu acho que eles ficavam assim fragilizados. eu acho que naquela época eu devia pesar 50 quilos, gente. E a caixa que eu carregava, ela devia ter 60. Então eles falavam, menina, você carrega mais peso que o teu peso próprio. Então eu acho que teve muito essa troca, assim. E eu entendia demais. isso como algo muito... Foi positivo. Foi que positivo, bom. exatamente. Que bom, Lili. Vamos torcer por mais casos como o seu, né? Que a gentileza Exatamente. se repita e que a gente tenha mais mulheres inspiradoras e mais casos de sucesso aí na Geotecnia. Muito, muito obrigada pelo seu imagina, tempo. obrigada. Muito obrigada vocês pela aí. entrevista. Foi um prazer enorme. Prazer, meninas. Até mais. Tchau, gente. Tchau, A gente se tchau. vê no próximo episódio.